Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora entrar na presença do Senhor nosso Deus para ministrar esse culto de adoração, de louvor, a Ele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então quero convidar a todos que estão aí participando a fechar os seus olhos, abrir o seu coração diante do trono da graça e falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Meu Deus, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Também neste momento, nós queremos manifestar ao Senhor a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. E, principalmente, a nossa gratidão pelo Senhor ter nos salvo. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados, por atos, palavras e pensamentos, quer sejam eles voluntários ou involuntários, conscientes ou inconscientes, que nos purifica de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus. Que seja o Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, a dirigir este culto onde ele está sendo ministrado neste momento. Visita esta vida, este lar, todos que estão participando, também aos seus familiares, a todos que estão ligados a esta pessoa, onde quer que estejam neste momento, essa pessoa que está em deslocamento, trabalhando, essa pessoa que está em viagem, aonde ela estiver, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção. Toma a direção de tudo, Senhor. Fala aos nossos corações pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Revela-nos, Senhor. Encha-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Cura-nos, Senhor. Seja o Senhor fazendo uma grande obra em cada coração, para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver quem está aqui chamando para entrar. Bom dia, irmã Deus, paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos aí em nome do Senhor Jesus. Você que já está aqui participando conosco através do Google Meet, né? O irmão Luiz Fernando, a irmã Maria Cristina, a irmã Deise, a banda que está aqui ao meu lado. E você que também vai participar através desse vídeo, né? Através dessa gravação. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus já esteja em cada coração nesse momento. E eu quero passar nesse momento a palavra para o nosso irmão Luiz, que está aqui presente, né? Para que ele venha compartilhar com a igreja aquilo que Deus está colocando no seu coração neste domingo, né? Neste dia aí, que o irmão Luiz vem aí compartilhar com a igreja aí, no nome do Senhor Jesus. Então, bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus, e o irmão está com a palavra. Amém, pastor Aguilar. Bom dia a todos. Eu cumprimento a todos também com a paz do Senhor, graças a Deus. Hoje nós vamos meditar um pouquinho no Salmo 119, dos versículos 97 ao 105. Salmo 119, dos versículos 97 ao 105. Graças a Deus, estamos aqui mais um dia. Deus nos concedeu esse prazer. Estamos aqui porque amamos ao Senhor, porque reconhecemos o bem que Ele nos fez. Reconhecemos que sem Cristo, e como disse Cristo, sem mim, nada podeis fazer. Estamos aqui porque, através da fé que é dom de Deus, nós recebemos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Estamos aqui porque, pelo poder do Espírito Santo, compreendemos a obra salvífica de Cristo
que se fez homem para poder receber todos os nossos pecados em nosso lugar. Então, graças a Deus por isso, porque nosso tempo nessa terra um dia passará, mas haverá um juízo, e graças a Deus, nós estaremos na eternidade junto ao Pai. Estaremos com um corpo semelhante ao de Cristo. Então, precisamos entender que o Senhor, o nosso Deus, seu Filho, tomou forma de homem, por amor a nós, para morrer por nós. Isso é que as pessoas não acreditam. Jesus se rebaixou para ter a forma de homem e poder ser punido pelos nossos pecados em nosso lugar. E é por isso que estamos aqui, com gratidão, sabendo que se não fosse essa obra, nós nunca conseguiríamos nos reconciliar com Deus. E se há uma reconciliação, é porque antes nós éramos inimigos de Deus pelo pecado da desobediência. Então, com essa consciência, eu chamo aos irmãos que nós fiquemos que nem Maria. Nós estaremos aqui agora aos pés de Cristo. Nós seremos confrontados com a palavra de Deus. E essa palavra tem o poder de nos revelar com mansidão todas as nossas imperfeições, tudo o que precisamos melhorar. Mas também ela nos levanta, ela nos sustenta, ela renova a nossa fé e ela nos leva até a salvação. Então vamos lá. Salmo 119, dos versículos 97 ao 98. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho, desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém? Amém. Então, na verdade, aqui só está falando que é o motivo do Salmo 119, que é a exaltação à palavra de Deus. E aqui ele já confessa: como amo a tua lei. Nós vamos sempre interpretar o Antigo Testamento segundo o Novo. Então, como amo a tua lei? Aqui, nós vamos interpretar como amo a Cristo, porque Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, que aqueles, os mandamentos, eu os tenho sempre comigo. E isso é uma grande verdade. É impressionante como nós vemos a fragilidade dos não cristãos. Eles eles esculhambam a gente, eles fazem miséria. E nós seremos e já somos perseguidos. Mas você vê a fragilidade. Eles temem qualquer coisa os assusta. Não significa que nós não nos assustemos, mas a nossa fé não está no assustação. A nossa fé está em Cristo. Então você vê, ai meu Deus, eu fiz isso, vou ter que bater na madeira, vivem cheios de superstições,
a ignorância. Os seus olhos, eles são como cegos nesse mundo. Se deixam para ele, não tem um referencial. Eles são conduzidos por estratégias malignas. Então, sim, nós podemos não ter nenhum grau de estudo relativo à sabedoria humana, que vem de Deus também, mas somos mais sábios que Ele, porque o Espírito Santo nos guia. Então, ele deixa claro, olha, no versículo 97, ele fala, eu medito todo dia e estou sempre com a tua palavra. No 99, aí ele fala de novo, ele diz primeiro que ele é mais sábio, e depois ele fala, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aí você vê, não, antes do seu aniversário, no inferno astral, e não sei o que lá. O mundo é cheio de falsos mestres, cheio de profissionais que eles chamam agora de coach, com autoajuda, porque você pode tudo, você é isso, você é aquilo. Não sabem nada. Nós estamos submissos à vontade de Deus. E nós sabemos que o que prevalece é a vontade de Deus. E a vontade de Deus para com o ser humano está na palavra dele. Então, ele nos dá discernimento da palavra. Uma coisa, sabe, você age de acordo com a palavra. Mas como é que você vai agir de acordo com a palavra se você não tem entendimento? Se você não tem a compreensão da palavra. Então, continua. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. A mesma coisa, porque guarda a tua palavra. Vamos lá falar com aquele mestre hindu que está há 100 anos lá afastado no monte. Não tem sabedoria ali. Não pode ter os céus, a terra e tudo que neles há. A sabedoria, peça a Deus, que Deus lhe dá com a maior alegria, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E ele fala, de todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Aqui ele fala em temor, como a compreensão da palavra de Deus, e como ele teme a palavra de Deus. Não, ele falou, esse caminho aqui eu não vou não, porque eu sei que isso desagrada a Deus. Então, ele passa a ter uma vida de temor e reverência, com medo, mas medo de reverência. Quero desagradar o meu Deus. Não é medo, meu Deus, ele vai me castigar. Não é isso. É um medo de reverência, porque nós temos consciência do que ele fez por nós. Nós temos a eternidade ao lado dele. Continuando, deixa eu ver aqui, depois... dos preceitos, do mau caminho, não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Aqui uma confirmação, não é? Os juízos, novamente, das atitudes de Deus. O que Deus diz, quais são as atitudes corretas, o que desagrada a ele, o que Deus detesta. Então, ele fala assim, não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Ou seja, ele vive em cada vez mais compreender a palavra de Deus, cada vez mais crescer espiritualmente no conhecimento de Jesus. Fala assim, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Aqui ele faz uma metáfora, né? Ele diz, quando o homem é muito espiritual, quando nós crescemos espiritualmente, realmente nós sentimos prazer. E agora nós sentimos prazer, imagina quando nós estivermos com ele na Jerusalém celestial. Não há nada que humanamente nós possamos explicar nem compreender. E ele fala, por meio dos teus preceitos, cultivo o entendimento. Por isso, detesto o caminho de falsidade. Aqui nós podemos interpretar de várias maneiras.
Ou seja, por meio da sua lei, eu consigo entendimento. Ou seja, a meditação na palavra. O entendimento é o discernimento, é entender a miúde a palavra de Deus. Por isso, eu desprezo, eu não suporto todo caminho de falsidade. Por quê? Porque a única verdade é Deus. E Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. O vem ao Pai é o seguinte: ninguém chega, se aproxima de Deus, se reconcilia com Deus, se não for através de Jesus. Por isso que ele fala, vem. Ele não diz vai, ele diz vem. É como se você tivesse que transfixar Jesus para chegar a Deus. E como seria isso? Aceitando o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. E ele continua, para terminar, né? Quando ele fez, consigo entendimento, tá. E por fim ele fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aqui eu estou finalizando. Então a palavra de Deus será a nossa vida até o nosso último dia nessa terra. Estaremos sempre meditando na palavra, estaremos sempre presos à palavra, no sentido assim, estaremos sempre examinando a palavra, sempre crescendo, porque a palavra de Deus é perfeita e infinita. Nunca, ninguém, teólogo nenhum, conselho de teólogos nenhum, conseguiu discernir, entender completamente a palavra de Deus. Então era isso que eu tinha a dizer. Eu agradeço, pastor, por me ligar. Amém, glória a Deus, né? Uma palavra que é muito edificante, né? Uma palavra sempre objetiva, que traz aí o subsídio para que nós possamos aí estar vivendo aqui nessa terra, né? E vamos começar falando desse medo, né? Essa fragilidade que o ímpio tem, que a pessoa que não conhece a Deus, né? A pessoa que não se converteu, ela tem. E quando o irmão falou isso, eu pensei que é uma fragilidade, né? Um medo, uma sensibilidade muito grande, porque eles vão lá e falam do cristão, falam da nossa fé, né? E fazem tudo que querem. E se você falar alguma coisa e que eles absorverem aquilo ali como algo que a maioria eles absorvem como isso, eles já ficam tudo irritados, nervosos, né? E mostra muita fragilidade, que é dessa instabilidade. E essa instabilidade ela está ligada à culpa, né? Ela está ligada ao pecado e ela está ligada à condenação, porque no fundo, né? Cada ser humano ele tem essa imagem, essa semelhança de Deus que foi instalada dentro de nós. O chip, né, que está colocado ali dentro de nós e que nós reconhecemos esse Deus, ainda que você diga que não acredita nele. E olha que até para não acreditar em Deus é necessário que ele exista, né? Você não pode deixar de acreditar naquilo que não existe. Então, é necessário que Deus exista para a pessoa pode dizer, eu não acredito em Deus. Mas, ainda que ela fale isso não retira de dentro dela essa centelha, esse espírito que foi dado por Deus. E isso faz com que tenha esse medo, esse pavor, especialmente o pavor daquilo que vai acontecer após estas vidas. Eu gostei muito, o irmão falou sobre os falsos mestres, né? Os coaches aí que sabem tudo, né? Esse cara sabe tudo, né? Receita para ser feliz, receita para ganhar dinheiro, receita como se a vida fosse aí um livro de culinária, não é verdade? E não é bem assim, né? A gente sabe que as respostas que nós temos para a vida estão na palavra de Deus, e é aí que nós devemos buscar. E o irmão falou também sobre a palavra, né? Que dá entendimento. Então seria muito bom que as pessoas, ao invés de ficar por aí buscando homens, né? Buscando conhecimento em coisas que não vão levar ela a lugar nenhum, especialmente o conhecimento espiritual, o conhecimento de Deus, ela meditasse na palavra de Deus, que ela visse aquilo que Deus está falando com ela. Então é interessante, irmão, realçar isso aí também. E a questão da sabedoria, o irmão falou muito bem, que deve ser pedida a Deus, né?
Nada de ficar por aí buscando sabedoria desse mundo que não leva a lugar nenhum, especialmente quando a gente fala de questões espirituais, né? Então, questões espirituais devem ser pedidas para Deus. O irmão explicou muito bem a questão da vida de temor e reverência a Deus, né? Não é você ter medinho, né? Ai, meu Deus, ele é tão mal, né? Ele é tão irado. Não é isso, né? Até porque se fosse a gente já estava tudo consumido, a gente já estava tudo destruído aí. Pelo contrário, ele é muito misericordioso, é um Deus bondoso e que nesse momento ele está exercendo misericórdia através do Senhor Jesus. É isso que ele está fazendo aí. Então, o irmão Luiz explicou que o temor e essa referência a Deus é o respeito, né? Enfim, é um respeito que eu estou entrando. Porque quando você vai no tribunal, quando você vai falar com a autoridade, né? Você veste um terno, né? Você veste lá um vestido adequado, uma roupa adequada, você procura se apresentar da melhor forma possível, você tem cuidado nas palavras que você vai falar lá, você não fala de qualquer jeito, é isso, você sabe que pode ter sérios problemas. Então, você tem ali um temor, uma referência diante de uma autoridade humana que vai se desfazer como você aqui nessa terra. Então, por que não ter temor e reverência diante do Senhor de toda a terra, de todo o mundo, de todo o universo? Tem que ter muito temor e reverência, muito respeito. Nós não estamos falando com um ser qualquer, mas um ser mais poderoso de todo o universo, criador e mantenedor de todas as coisas. Então, irmão Luiz, muito bom isso aí, explicar, né? Que nós não temos um temor porque é medo, não é medo, é o respeito e o reconhecimento da grandeza e da autoridade desse Deus. Também falou assim que cada vez mais vive compreendendo a palavra de Deus, quer dizer, e isso o irmão emendou, né? E isso traz prazer na pessoa, no homem que é espiritual. Isso vai trazer para aquela pessoa que é espiritual o prazer de estar se alimentando da palavra de Deus, de ler um capítulo, de ler um versículo, né? De gastar tempo ali, né? Investir tempo lendo a palavra de Deus. Isso é muito interessante, porque as pessoas estão misturando muita filosofia, né? Muita psicologia com a Bíblia, e a Bíblia não é isso, né? A Bíblia é a revelação de Deus para conosco. E quando você bota a psicologia humana, a filosofia humana, que abrange outras coisas, muitas delas até Deus não aprova, o que acontece, né? Você pega uma coisa que é santa, e Deus é santo, né? E profana aquilo ali. Então, Deus, ele não aceita mistura, ele não deixa que aquilo que é puro se torne impuro. Então, é preciso que realmente o prazer esteja na genuína palavra de Deus, na pregação do Evangelho, conforme foi nos dado. O irmão também aqui falou muito, hein? Desprezar, falou muito em pouco tempo, tá, irmão? Não precisa ficar preocupado, não, falou muito em pouco tempo. Desprezar todo o caminho de falsidade, né? Então, importante, que tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus, né? Então, por que eu vou misturar? Não, eu sei, eu sou cristão, eu sou evangélico, né? Mas aquele negócio ali tem um poder. Isso, gente, não tem. Se não está na Bíblia, se a Bíblia não aprova, é o poder do engano, né? É o poder do Satanás que está ali enganando você, engodo. Tem que se afastar disso aí, essa falsidade, esse engano, porque em algum momento, isso vai dar problema. Então tem que se afastar disso aí. E o irmão realçou, que é bom sempre realçar a questão de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Acho que é muito importante a gente sempre falar sobre isso. Ah, não, mas toda vez mas essa é a razão que nós estamos aqui, pregar o Evangelho, pregar a salvação. E finalmente o irmão fala sobre a lâmpada para os pés e a luz para os caminhos, né? Eu acho muito interessante, né? Porque na hora que o irmão falou sobre isso, eu pensei assim, lâmpada para os pés, né? Então é aquele caminho imediato, aquelas decisões imediatas que nós precisamos tomar no nosso dia a dia, né? Eu vou sair, aí eu vou orar a Deus, vou perguntar como é que... Vou entregar na mão dele aquele dia, pedir que ele dirija todas as coisas. Então, ele está sempre ali colocando diante de Deus isso. E a luz para o caminho,
à eternidade, né? É a luz que nos leva para a eternidade. Então, o nosso caminho, né, estava em trevas, mas quando o Senhor Jesus ele entrou em nossa vida, nós abrimos o coração pelo poder do Espírito Santo para que ele entrasse e recebemos ele como Senhor e Salvador. O nosso caminho que estava em trevas, ele passou a ter luz através da palavra de Deus. Então, irmãos, que Deus continue usando muito, irmão, aí, para trazer essa palavra objetiva, essa palavra que a gente sabe que veio do trono da graça de Deus, para falar aos nossos corações, para revelar aos nossos corações, e que ele também abençoe a sua vida, né? Abençoe a Cristina, né? Abençoe tudo aquilo que aprove a Deus colocar debaixo da sua responsabilidade, no nome do Senhor Jesus, que em todos os seus caminhos você esteja sempre aí essa lâmpada, né, que é a palavra de Deus, você tem essa luz para toda a eternidade, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe aí, e nós vamos louvar o nosso Deus hoje com qual hino mesmo? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 469 da harpa cristã. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar, glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser para mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos a dar continuidade agora na palavra de Deus, abrindo as suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Profeta Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Enquanto os irmãos vão aí localizando a palavra, eu vou pedir a Deus que nos conceda aqui sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração,
aos nossos corações em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, seja o Senhor a abrir aos nossos entendimentos para que nós possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Pai, o que eu te peço, na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vou fazer a leitura, é uma passagem muito grande, o texto vai do 1 até o 14, né? Então, vamos fazer uma leitura do texto todo e depois nós vamos aqui explanando parte por parte. O subtítulo, né, desse capítulo, o primeiro subtítulo aqui, é a visão de um vale de ossos secos. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a palavra do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Glória a Deus, né, irmãos? A palavra do Senhor, uma palavra poderosa, uma palavra maravilhosa, né? E dentro de um contexto histórico miserável, né? Então, o profeta Ezequiel, que está aqui relatando isso, né? Foi ele que escreveu esse livro. Ele era contemporâneo do profeta Daniel e também o Jeremias. Só que o Daniel e Ezequiel, eles estavam ali com idades equivalentes
na época que começaram os seus ministérios, né, por volta de 17, 18 anos, enquanto já o Jeremias já era o profeta mais velho, né, mais experiente, mais vivido. E o Ezequiel também, como o Daniel, ele foi levado para a Babilônia. Então você tinha 3 diferentes áreas que os profetas estavam ali trazendo a mensagem de Deus. Jeremias em Jerusalém arrasada, Daniel lá na corte, nos palácios, e o Ezequiel que estava lá no meio do povão que estava exilado na Babilônia, trazendo ali as mensagens. Ele foi ali estabelecido próximo ao rio Quebar e ele trazia ali a mensagem de Deus. O que havia acontecido, né? O que estava acontecendo naquele momento, para que essa profecia daqueles ossos secos, é que numa primeira fase, Jeremias pregando, falando a palavra de Deus, avisando que eles iriam ser castigados por causa da rebeldia, por causa da idolatria, e que Deus iria usar a Babilônia, né, o rei Nabucodonosor, para exercer juízo sobre Israel, né, sobre Judá, e que eles deveriam se submeter porque aquilo vinha de Deus, mas eles se rebelaram e não quiseram ouvir a palavra do Senhor e começaram a dizer que Deus estava falando que ia dar vitórias para eles de qualquer jeito, que eles iam prevalecer, e o resultado disso nós já sabemos o que aconteceu, né? Aquela rebelião incitou a fúria de Nabucodonosor, e ele mandou ir lá e destruir Jerusalém, destruir o templo, arrasar a terra, morreu muita gente, né? E ele já havia mandado trazer uma leva de nobres, né? de pessoas ali sábias para estar na corte da Babilônia, e ele acabou levando ali a maior parte da população que sobreviveu àquele extermínio ali para a Babilônia, para que vivesse ali na Babilônia. E entre esses nós já tínhamos o Daniel na corte, e também passamos a ter ali o Ezequiel que teve um ministério ali de 22 anos, né? 7 anos ele ainda pregou em Jerusalém, em Israel, e depois mais 15 anos ali pregando na Babilônia. E nós estamos vendo aqui uma mensagem. E quando a gente vê essa mensagem, será que foi uma mensagem de terra arrasada? Será que aqui o Ezequiel ele estava mais para um Daniel ou ele estava mais para um Jeremias? Como é que estava a situação aqui? E pelo que nós vimos aí nessa primeira leitura da passagem, a gente vê que é uma mensagem, apesar deles estarem no exílio, apesar deles já não terem ali a sua identidade nacional ligada a um território, a gente vê que o Ezequiel ele traz aqui uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, uma mensagem para tranquilizar ali o coração do povo. Então, muito importante essa questão, né, de ter essa mensagem. E o que nós podemos ligar? Mas o que isso tem a ver? Isso já aconteceu, né? O que tem a ver isso com nós, com o cristianismo, né? Com o que nós praticamos hoje de fé? Tem tudo a ver, né? Porque a mensagem de destruição da terra, a mensagem do Apocalipse, das coisas finais, ela está sendo pregada. Então a gente dizia, como é que nós podemos nos associar ao que está acontecendo nesse momento? Nesse momento nós temos o Jeremias, né? E por que nós temos aqui o Jeremias? Porque está falando, olha, Deus vai fazer, você tem que se converter ao Senhor Jesus, você precisa salvar a sua alma, e só Ele pode salvar a sua alma. Então nós estamos vivendo tempos aí de Jeremias, mas também estamos vivendo, né, paralelamente o tempo de Ezequiel e o tempo de Daniel, porque ao mesmo tempo que está sendo pregado o fim de todas as coisas, o Armagedon, né, o Apocalipse, também está sendo pregado o quê? A esperança, a salvação, que somente o Senhor Jesus ele pode nos dar. Então, quando nós estamos lendo essa passagem, coloca aí a igreja, coloca a nossa própria vida como o centro disso aí, o que Deus está falando conosco através disso aí, conosco como igreja
e conosco como indivíduo pessoal que tem que dar conta de nossas vidas diante desse Deus poderoso e desse Deus maravilhoso, né? Então vamos ler o texto agora e vamos entender um pouquinho de cada uma dessas partes. Então, começando aqui, ele veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam que? Todos esses ossos estavam ali, segundo a visão do profeta, né, relatada aqui na palavra de Deus, sequíssimos, tá? E o que nós podemos ver? O que você, ao andar pelas ruas e ver a situação em que se encontra o mundo no momento, uma situação de afastamento de Deus, uma situação de aceitação e até de estímulo à depravação, né? As coisas que Deus reprova. O que são isso? O que é a corrupção? O que é a mentira? O que é o engano? O que é a tirania? O que é a idolatria? São ossos secos, sequíssimos. Então, essa visão que ele está vendo aqui, então vamos também olhar, né? O Espírito de Deus nos transporta quando nós pedimos sabedoria a Ele, e nós podemos contemplar também esse vale imenso de ossos secos, pessoas vazias do Espírito, pessoas distantes de Deus, pessoas que odeiam a Deus, pessoas que odeiam aqueles que servem a Deus. O que é isso senão o vale de ossos secos, né? Então Deus, ele manda a gente contemplar, a gente ver, mas não é julgar, não, é para a gente ver o que está acontecendo, tá? Isso é diferente, tá? Porque aí primeiro isso vai edificar a nossa própria fé, e também, com sabedoria de Deus, vai nos dar condições para transformar a vida de muito destes ossos secos, com sabedoria de Deus, pelo Espírito de Deus, não na nossa força, não na nossa sabedoria, mas na sabedoria que vem lá do alto. Então, interessante que a gente consiga associar essa visão com a visão do que nós estamos vendo agora. O que Ezequiel viu naquela época lá, o povo de Israel completamente no exílio, Judá, Jerusalém completamente destruída, e Deus mostrando para ele, é essa situação. Então me perguntou, versículo 3, filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Imagina Deus tendo dúvida, né? Levantando a mão e perguntando para a gente alguma coisa, né? E será que a sua vida, você que está aí ouvindo essa palavra hoje aí, será que a sua vida pode mudar? Deus perguntando para você, será que esse teu casamento aí, ele pode mudar? Será que essa situação financeira que você se meteu, ela pode mudar? Imagina Deus fazendo essas perguntas aí, como se você pudesse responder, como se nós pudéssemos responder. Mas o que está vendo aqui? A resposta ela está em Deus. Nós vamos ver a sabedoria do próprio profeta quando ele vai responder a Deus. A resposta não está em nós, mas o questionamento nós podemos ter. Então, não é errado você questionar por que está acontecendo isso, né? E colocar isso diante de Deus. E orar por aquela situação, a situação que talvez você esteja vivendo, uma situação que você está passando agora, né? E Deus estava levando o profeta ali também a fazer questionamentos. Ele queria que o profeta dissesse para ele se aqueles ossos poderiam. Na verdade, ele queria que o profeta questionasse se poderia haver vidas naqueles ossos secos. Será que pode haver vida nesses ossos secos que nós estamos vendo por aí? Nesses ossos secos que nós olhamos até nas telas dos celulares, olhamos aí nos televisores, nas emissoras,
na rua, quando chega à janela, você olha os ossos secos? Não precisa ir longe, você saiu da sua porta, já tem osso seco. Aliás, dentro da sua casa, você vendo telas, você já está vendo ossos secos. Será que eles podem reviver? Esse é o questionamento, né, que está sendo feito ali ao profeta Ezequiel. Será que pode reviver? E você que, puxa vida, eu estou ouvindo essa palavra e eu estou me associando, eu estou me identificando com esse osso seco aí. Será que há vida? Será que há esperança para mim? Então, continue ouvindo a palavra, continue. Mas eu vou antecipar, sim, tem esperança. Mas vamos ouvir a palavra então. Versículo 4. Disse-me ele, profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, olha que coisa interessante, né? Será que ele falou, ossos secos? Vai lá na esquina lá e coloca lá uma farinha, uma farofa, lá um frango assado, né? Osso seco, vai lá e sobe no monte, né? E fica vendo o mato queimar. Ossos secos, olha para as estrelas, para os astros, nomeia eles e vê a conjunção de cada um. Não, o que ele disse? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então já tem um caminho aí sim. Ouvir a palavra do Senhor. A resposta, ela se encontra na palavra de Deus, para a sequidão, para o afastamento de Deus, para a podridão moral, para tudo aquilo que está ali contaminando a vida espiritual, impedindo a pessoa de ter vida com Deus. A resposta está na palavra de Deus. Ele manda profetizar não aquilo que ele estava achando, mas o que é a palavra de Deus, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Aonde está a saída? Porque nós temos acesso. Todos nós temos acesso à palavra de Deus e vivemos num país que, graças a Deus, nós temos acesso ilimitado. Não sabemos por quanto tempo, mas hoje nós temos acesso. Tem países aí que você não pode nem se declarar cristão. Se você lê uma Bíblia, você já pode ser condenado, pode ter sérias consequências e alguns até pode perder a própria vida. Mas aqui não. Nós podemos pregar a palavra de Deus, nós podemos ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Então aproveitem, vamos aproveitar esta liberdade que Deus nos deu. Inclusive as próprias pessoas que estão afastadas de Deus. As próprias pessoas que, ao ouvir essa mensagem, ao ouvir essa palavra, nesse momento se identificam como os ossos secos. É importante aí ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus está falando, pois ele falou naquela época, se eles tivessem dado ouvido antes, eles não estavam passando por tudo isso que eles estão passando aqui nesse momento. Mas ainda assim, mesmo depois de tudo isso, Deus ainda traz para eles uma mensagem de esperança através do profeta Ezequiel. Versículo 5, assim diz o Senhor, Deus, a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então já começa uma mensagem de fé, uma mensagem de transformação. Vocês que estão mortos vão receber o meu Espírito e viverá. Como nós podemos associar isso ao cristianismo? Simples. Quando todas as pessoas nascem nesta terra, elas já nascem mortas espiritualmente, afastadas de Deus, condenadas eternamente. Mas quando elas têm um encontro com o Senhor Jesus, elas creem nele como Senhor e Salvador e se arrependem dos seus pecados e deixam e passam a viver uma vida de obediência à palavra de Deus, de obediência ao Senhor Jesus, aí ela recebe o Espírito que vivifica, o Espírito que justifica, que salva, que transforma a vida da pessoa. Mas a profecia continua e diz, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor.
a promessa de restauração não era somente para a questão espiritual, era uma promessa de restauração nacional do povo de Israel, do povo de Judá. Era uma restauração nacional. Deus estava prometendo a restauração da nação, uma restauração física. E quando o Espírito de Deus, ele entra em nossas vidas, pela fé no Senhor Jesus, pela salvação, essa restauração que acontece em nossas vidas não é apenas uma restauração espiritual, mas também é uma restauração física, porque mudam-se as práticas, mudam-se a forma de pensar, de falar. Então, existe toda uma transformação que é feita. Ali Deus estava falando de uma restauração não só espiritual, mas também de uma restauração física da nação. A nação de Israel iria novamente existir, eles seriam novamente congregados. Essa é a promessa que Deus está fazendo a eles. E assim também é a vida da pessoa que se entrega ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela vai ser restaurada. A pessoa tem a sua vida restaurada, porque ela muda completamente. Então imagina uma pessoa que vivia se endividando para sustentar vício, para sustentar coisas erradas, e de repente ela fala, não, o dinheiro que eu dei foi Deus que me deu para administrar, então eu tenho que administrar esse dinheiro com sabedoria. Isso vai trazer mudança em todas as áreas da vida dela. Ela vai ser sábia na hora de exercer os seus negócios, né? Ela vai ser sábia como pai, ela vai ser sábia como mãe, como marido, como esposa, em todas as coisas. Por quê? Porque a presença do Espírito de Deus, ele renova espiritualmente, mas também nos dá sabedoria na forma de pensar e também na forma de agir. Então, é uma restauração completa. A mesma restauração nacional que estava ali, Deus colocando ali a esperança, prometendo ao povo de Israel, ao povo de Judá, é a mesma restauração que ele está fazendo em cada um daqueles que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não há possibilidade da pessoa se converter e continuar fisicamente, mentalmente, a mesma pessoa que ela era no passado. Há uma mudança total na vida da pessoa quando ela se converte. Isso não quer dizer que é pirlim-pim-pim, né? A pessoa quer uma varinha mágica e você vai mudar. É um processo de santificação que vai acontecendo gradualmente. Em algumas pessoas o processo é mais rápido, outras é mais lento, mas ele acontece com todas as pessoas que se convertem realmente ao Senhor Jesus. Então é preciso. Se você se converteu, né? Você tem como se converteu e não está acontecendo nada, fala com Deus. É preciso que mude alguma coisa assim. Então, se você, olha, eu continuo a mesma pessoa, eu me converti, mas estou bebendo cachaça todo dia, né? Dou uma surra na mulher, dia sim, dia não e tal. Tem que falar com Deus, porque tem alguma coisa aí que não está legal, alguma coisa não aconteceu aí, porque é uma transformação, não é só de boca, né? É uma transformação que tem que ser espiritual, tem que vir do Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas, elas fracassam, porque vão na emoção, vão para agradar alguém, né? Porque, tem aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquela avó, se tu for à igreja, eu te dou 100 aqui, eu te dou 50, né? E a pessoa vai só pelos 100, pela 50, isso não é conversão. Se a maneira que você está indo à igreja, ou que você fala que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, é por interesse em outras coisas que estão fazendo para você, você ainda precisa se converter. Então, que você ouvindo a palavra de Deus ali, pelo menos você abre o seu coração e deixa Deus trabalhar na sua vida, você vai ver a obra que Ele vai fazer. Então, há mudança. Isso tudo é para dizer, há uma mudança completa. Não só no espiritual, mas essa mudança que há no espiritual, ela reflete no mental e no físico também. A mudança é completa. Então, é preciso que a pessoa entenda isso. Espera aí, então,
eu vou orar a Deus, eu não estou vendo essa mudança, mas eu quero essa mudança. Eu quero, então eu vou pedir a Deus que o Espírito dele trabalhe em mim. Tem que buscar, tem que clamar aos pés do Senhor. Tem pessoas que choram, tem pessoas que estão aí lutando para se libertar de vícios e estão conseguindo. Por quê? Porque elas se humilham aos pés do Senhor, elas pedem forças ao Senhor. Então você não vai vencer algo que é mais forte que você indo ao encontro dele, você tem que fugir. Se você tem problema com vício, você tem que fugir do vício. Se você tem problema com um comportamento, você tem que fugir desse comportamento. É assim que a gente vence. A palavra de Deus manda a gente resistir ao diabo, né? Mas vamos continuar aqui, senão a gente vai alongar muito, né? Eu deixo aqui. Deixa eu fechar essa janelinha que abriu aqui. Bom, aí vamos no versículo 7. Profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então, a obra estava ali acontecendo, né? Alguma coisa foi profetizada. Agora, quando ele profetiza, a obra começa a acontecer, mas ainda não tem o Espírito. Então, muitas vezes você está orando por uma pessoa, você prega o Evangelho, né? Ela está te ouvindo, mas você ainda não viu ela confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você ainda não viu essa pessoa ser quebrantada pelo poder de Deus. Mas isso não quer dizer que a obra não esteja sendo feita. Eu não estou dizendo que ela está sendo feita, tá? Mas também não quer dizer que ela não está sendo feita. Por isso que nós não devemos desistir. Jesus diz que a gente deve lançar as sementes para todos os lados, porque a gente não sabe aonde ela vai frutificar. Então, continua lançando as suas sementes. Não desista. Não desanime. Continue lançando as suas sementes. Ele estava vendo as coisas acontecer, né? Mas ainda não tinha o principal, que era o Espírito. Mas isso não quer dizer que não estavam acontecendo as coisas. Nós não sabemos. Ali ele estava agindo o sobrenatural de Deus. E nós, na maioria das vezes, quando esse sobrenatural de Deus está acontecendo, nós não estamos olhando com os nossos olhos físicos, os nossos olhos naturais. Então, apesar de nós não podemos ver, não quer dizer que não esteja acontecendo. Aliás, muitas das coisas que acontecem em nossas vidas, nós só vamos ver depois que elas acontecerem, ou seja, depois que Deus nos der a resposta. Então a gente tem aquela vida de oração, a gente está orando ali, a gente está crendo, né? Isso é bom que cada vez mais a gente tem mais fé, né? Esse fortalecimento, falando, não, eu sei que vai acontecer, eu não sei quando, mas que vai acontecer, vai, e a gente permanece na fé orando naquele propósito, porque a gente sabe que vai acontecer, apesar de a gente não estar vendo nada, e às vezes não tem sinal nenhum, pelo contrário, às vezes tem sinal de que não vai acontecer nada, né? Ou ao contrário, mas Deus está trabalhando. Conforte seu coração. Deus está trabalhando. Ele trabalha no silêncio, ou seja, não na nossa audição natural, não na nossa visão física, mas Ele está trabalhando. Isso é importante para a gente confortar o nosso coração. Lembra que a palavra é uma palavra de conforto, né? Versículo de número 9. Ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então, olha só que coisa maravilhosa, né? Ele vai profetizar, conforme Deus falou, os quatro ventos, e o Espírito vem de todas as direções e entra naqueles corpos sem vida, já restaurados, mas ainda sem vida, e eles passam a se colocar de pé. Então, pessoa que está
distante de Deus, a pessoa que está mundão, né? Sem fé, sem Jesus, ela está literalmente caída. E quando a pessoa se converte, e quando a pessoa entrega nas mãos do Senhor Jesus a sua vida, Deus a coloca de pé. O Espírito de Deus a coloca de pé. Aquela pessoa estava caída diante de um vício, estava caída diante de um relacionamento reprovado por Deus, de um comportamento reprovado por Deus. Aquela pessoa estava envolvida em corrupção, em mentira, em falcatruas, em conspirações. E no momento em que o Espírito entra na vida dela, o que acontece então? Ela é levantada, ela é restaurada, ela deixa tudo isso e passa a viver para Deus. Vamos seguir aqui então. Versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então a promessa de Deus aqui é de que eles iriam sair daquela situação de exilados, daquela situação de afastados, e voltariam a ter a sua nação de Israel. Isso era a promessa física de restauração para Israel. E para nós aqui, a igreja do Senhor Jesus, é a nova Jerusalém. É sair da sepultura de um mundo pecaminoso, de um mundo que está se destruindo, de um mundo que um dia vai acertar suas contas de Deus e que vai ter todas as coisas transformadas e feitas novas. Nós seremos então resgatados, nós seremos então transformados, nós viveremos em novidade de vida para com Deus. Então essa é a associação. Ali para Israel seria a restauração nacional do Estado, do povo de Israel e de Judá. E para nós a igreja é a transformação, é a ressuscitação, é a promessa de uma vida eterna que é dada para nós através do Senhor Jesus. E tanto uma coisa como outra, houve muita resistência, até chegar esse momento em que Ezequiel ministra essa palavra de esperança e restauração, e hoje nós vemos aí, parcialmente cumprido, mas ainda Deus ainda vai agir, porque tem coisas acontecendo ainda na história, A gente vê Israel está lá, a nação de Israel está lá, então parcialmente já está aí se cumprindo, embora vá se cumprir mais coisas, ainda tem uma história ainda pela frente aí para se cumprir, e nós sabemos disso, mas a palavra de Deus, ela se cumpre, está lá, e ela também está se cumprindo na vida da igreja. Pessoas estão cada vez mais se convertendo, vidas estão sendo salvas, até o momento em que Deus vai dizer basta. E aí nesse momento é que a igreja será resgatada, a igreja será transformada e terá uma vida eterna, plena na presença do nosso Deus. É isso que Deus tem de promessa para conosco. Então é essa a associação que nós fazemos aí. Quem é o Ezequiel hoje? Quem é a pessoa que está aí falando isso? É a igreja. Quem é que está pregando a salvação? Quem é que está pregando o arrependimento dos pecados? É a igreja. Quem é que está sinalizando que Jesus é Salvador e que só através dele nós podemos ser salvos? É a igreja. Então, a igreja está diante de um vale de ossos sequíssimos. E Deus está mandando para que nós o quê?
venhamos a profetizar, falar a palavra de Deus, mas falar com intrepidez, falar com ousadia, não passar a mão na cabeça, não negociar princípios. É uma palavra que tem poder de salvar e transformar. Então, é importante que a palavra de Deus, ela venha pura, ela venha fiel, genuína, para que haja poder de transformação. Um sal sem sabor, ele não tempera comida nenhuma. Se você está nas trevas, se não houver uma luz, vai continuar nas trevas. Então, é necessidade de se pregar o Evangelho, a verdadeira palavra de Deus, sem enfeites, sem distorções, sem querer agradar, para que realmente a pessoa ela tenha oportunidade de ser salva, para que esses ossos sequíssimos de hoje, eles recebam não só a restauração natural, mas principalmente a restauração espiritual. É muito importante isso para a igreja. Vamos indo aqui para o fim da mensagem, né, de hoje. Vamos ver. Versículos 13 e 14, né? Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e eu fiz, diz o Senhor. Então, são promessas que Deus faz e que Ele cumpre. Israel hoje está estabelecido na sua própria terra? Tá, mas ainda tem coisas para acontecer para afirmar de lá, né? Porque estão ali numa situação muito difícil, mas a história vai correr e nós vamos ver muitas coisas acontecer. Então isso eu estou falando porque ali é o Israel, está falando do povo de Israel. Mas tudo que está no Antigo Testamento serve de exemplo para a igreja, porque hoje ali Israel era o povo sacerdotal, era o povo que representava Deus aqui nesta terra. E hoje, quem é esse povo sacerdotal? Quem é o povo que representa Deus aqui nesta terra? Somos nós, irmãos. É a igreja. Nós é que estamos representando. Depois que nós formos resgatados e transformados e passarmos a viver uma vida espiritual plena com Deus, e que a terra dê continuidade ao restante da sua história, é que Israel tornará a ser um povo sacerdotal. Mas isso é história para frente, né? Então, dessa história aqui, o que nós estamos vendo aí, irmãos? Que essa missão de fazer o que Ezequiel fez lá, de pregar no vale dos ossos secos, para que eles saiam da sepultura. Que sepultura? Pecado, a condenação eterna, o sofrimento, as consequências do pecado. A Bíblia é bem clara quando diz que o salário do pecado é a morte. Então, as consequências do pecado, não se engane, é ilusão, você sabe disso. Você foi para a balada, riu, brincou, sabe lá o que você fez lá, você sabe, você e Deus, nós estamos aqui para isso. Mas no outro dia, aquela ressaca moral, aquele sentimento de tristeza, de desvalorização, você sabe o que você sentiu. Você sabe em que se transforma aquela sua alegria, aquele seu sorriso, aquelas suas brincadeiras, no momento em que você fica só com os seus pensamentos. Você sabe o que se passa no seu coração. Você que está vivendo uma vida aí de engano, você que está traindo aí a sua esposa, o seu marido, você sabe nos momentos em que você fica só consigo mesmo, o que vai no seu coração, o que passa no seu coração.
Você que está perdido nos vícios, dominado por vício, quer seja lícito ou não, você sabe dos momentos de lucidez, a dor que isso traz na sua alma. Talvez você ainda não saiba que Jesus, Ele pode te libertar de tudo isso. Ele pode transformar a sua vida. E não só nessa parte física, que já é muito dolorida, já causa muitos problemas, mas na parte espiritual para toda a sua eternidade. Se você não sabia, fique sabendo. E se você já sabia, mas não está tendo forças, pede forças a Ele, que Ele vai te dar. E você vai ter esses teus ossos sequíssimos restaurados, e principalmente o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus, Ele vai entrar na sua vida para a tua salvação eterna. Eu espero que Deus Ele tenha falado profundamente ao teu coração neste dia, e que através dessa palavra, você que já é um cristão, você que já é salvo, seja fortalecido na sua fé e fique com mais intrepidez ainda para pregar a palavra de Deus. E você que ainda não é salvo, que não é cristão, que você obtenha fé para a tua salvação, que você veja nisso a esperança, que você desista dessa besteira que você ia fazer agora, porque Deus está de braços abertos, só esperando você ir lá abraçá-lo, confessar os seus pecados, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele, pelo poder do Espírito Santo, faça aí as suas considerações, aquilo que Deus colocar no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz está com a palavra. Amém, pastor Aguilar. Bom, uma coisa que não saiu da minha cabeça o tempo inteiro enquanto o senhor pregava é por que esse povo estava lá, né? Por que tinha que pregar? Porque, se eu não estou errado, era na época que eles estavam cativos na Babilônia. Isso. E por que esse povo estava lá? Estava lá porque não foi Deus, agora eu vou botar, o Deus do nada chegou e falou, vou pôr vocês na Babilônia, vou castigar vocês. Não foi assim, não faltou aviso. Apesar de todas as experiências que séculos e séculos eles tiveram com Deus, os 40 anos do deserto, toda a tomada da terra prometida, mesmo assim, eles eram rebeldes, eles voltavam para outros ídolos, se não me falha a memória, foi idolatria. Então, isso não saía da minha cabeça. E essa inimizade que eles tinham, nós também temos hoje. Então, o senhor falou, e é perfeito, né, os ossos secos, à luz de hoje, são pessoas mortas por não conhecerem Jesus. Mais adiante, no versículo 3, o profeta Ezequiel responde, Senhor Deus, tu o sabes. Então, Deus é quem sabe de tudo. Então, aqui, o Ezequiel deixa clara a soberania de Deus. Deus faz o que quer. No versículo 4, o senhor falou, que eu achei muito importante, que nós devemos, e depois fez um fechamento ótimo que o senhor fez, profetiza conforme a palavra. Né? Hoje em dia, sempre que eu estiver falando aqui, eu vou estar falando à luz do Novo Testamento. Né? Nós temos que profetizar, né? E não sair acusando, como muitas vezes. Lógico, uma forma de profetizar, você pode profetizar com os seus gestos, com as suas atitudes, segundo a sua vida, e eventualmente, quando te pedirem, você levar uma palavra, você trazer um conforto numa situação de dificuldade. Esse é o nosso papel. Mais adiante, no versículo 6, ele falou, porém pendores sobre vós, fareis crescer carne, ou seja, aqui falava, porém em vós o Espírito e vivereis. Ele ia colocar o Espírito humano, porque está com letra maiúscula, e não o Espírito Santo. E o povo judeu, por mais quem
o Espírito Santo habita em nós e não habitava neles. É uma diferença muito grande. Eles eram servos da igreja. Isso é uma coisa que as pessoas precisam sempre de lembrar disso, porque nós temos muitas bênçãos, muitas vantagens. Eles precisavam de profetas e nós nem sempre. Nós precisamos sempre estar junto da palavra. E ele fala no versículo 6, aí fala toda a autoridade, todo o poder de Deus. E sabereis que eu sou o Senhor. Então ele fala aqui, eu dou, eu tiro, porque eu sou o Senhor, eu sou capaz de restaurar a minha comunhão com Cristo e a comunhão entre nós dois, através da morte, do sacrifício e da ressurreição de Cristo, porque eu sou o Senhor, Ele quis. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, e nem a fé é nossa, é dom de Deus, não é? Então hoje o Senhor arrebentou aí e tudo mais, e eu gostei muito quando o Senhor falou no finalzinho, o Senhor falou assim, que foi um fechamento do canto, né? Que hoje o Ezequiel é a igreja. A igreja é o Ezequiel, é o que anuncia aos mortos a Cristo, é o que anuncia a eternidade. E, novamente, o Senhor fala a questão de profetizar segundo a palavra de Deus, já trazendo sempre aos olhos, né? Sempre segundo a luz do Novo Testamento. E depois também o Senhor esclareceu muitas dúvidas, quando o Senhor colocou assim, no Antigo Testamento, os judeus, né, vamos dizer assim, os israelitas, eles eram o povo sacerdotal. Mas nós hoje, na dispensação da graça, o povo sacerdotal somos nós. E nós já conhecemos a revelação de Deus. Nós já conhecemos integralmente a vontade de Deus. E isso é muito importante. Nós temos muita autoridade, temos autoridade porque o nome de Jesus tem autoridade. E ao fazermos uso desse nome, ao vivermos em comunhão com Deus, nós temos sim muita autoridade. Nós somos pessoas especiais nesse mundo. Nós somos luz do mundo. Nós somos sal da terra, desprezados e esculhambados, somos jogados para lá, mas nós somos. Circunstancialmente, pode até parecer que não, mas nós somos. Quantas vezes, muitas pessoas, você está na sua casa, do nada você recebe um telefonema daquela pessoa que mais critica, que mais rejeita Deus, chorando, angustiada, pedindo oração. Isso é a prova. Essa é a verdadeira prova. Então, pastor Aguilar, para não me alongar mais, eu agradeço a Deus pela sua vida, que Deus abençoe o senhor, sua família, amém, e seu ministério, e a tudo que aprove a ele que o Senhor cuidasse. Obrigado, pastor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um dia também aí o nosso irmão Miguel, né, que está presente aí, né, seja bem-vindo aí no nome do Senhor Jesus, né, acho que está desde o início da palavra ali, né, que não entrou aí. Bom, nós agora vamos àquele momento que nós vamos fazer aquela oração, e nesse momento de oração, o irmão Luiz vai fazer a oração de intercessão geral, aquilo que o Espírito Santo colocar no coração dele, ele vai falar de acordo com o Espírito Santo. E o que você vai fazer? Você vai colocar a sua vida diante de Deus também. A gente sempre fala, olha, coloque as coisas espirituais em primeiro lugar, claro, deve ser assim, mas também não deixe de colocar as suas necessidades, sejam elas físicas, psicológicas, emocionais, qualquer área da sua vida. Coloque também, fala com Deus, está sendo afligido por alguma coisa, afligida, fale com Deus. É dúvida, é medo, é ansiedade, é depressão, é opressão, fala com Deus, abre o coração, coloca diante dele. Não há nada que Deus não possa fazer.
Mas será que a fé? Precisamos ter fé. Trabalhe a sua fé com Deus também. Senhor, que eu possa ir acreditar na Tua palavra, que eu possa crer na Tua palavra, que eu possa me ligar. A fé, ela vem através de ouvir. Então, você ouviu aqui a palavra de Deus, né? Tem palavra aqui, Salmo 119, Ezequiel 37, teve bastante palavra aqui para produzir fé. Então, agora é o momento em que você manifesta essa fé. É o momento que você fala com Deus, coloca diante do Senhor, está sendo oprimido, está passando por uma situação matrimonial muito ruim, está passando por uma situação familiar ruim, é uma situação de sustento da casa, sustento da família, que você está com dificuldade aí, coloca isso diante de Deus, fala com o Senhor, problema de saúde, né, seu, de alguém querido aí que está passando por esse problema, coloca isso diante do Senhor, fala com Deus. Aí eu quero que a minha família, ela venha a ser do Senhor Jesus, né? Esse é o pedido mais, né? Depois da nossa própria salvação, acho que é um dos pedidos mais valiosos que nós temos a fazer a Deus. Mas faça, né? Faça, ore, a intercessão. A Bíblia diz que a gente deve interceder uns pelos outros. Então, interceda, ore, não desista, não esmoreça, mantenha a sua fé, porque nós não sabemos aonde irá frutificar, isso só pertence a Deus. Então, cabe a nós, o que cabe a nós é não desistir, é perseverar até o fim, crendo que Deus é Ele que vai fazer esta obra maravilhosa em nossas vidas e na vida daqueles pelos quais nós temos intercedido. Eu vou passar agora a palavra e a oração ao nosso irmão Luiz, para que ele faça tudo de acordo com a direção do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos orar, fazer essa oração introdutória e depois vamos orar pelo nosso Brasil, que nós estamos precisando muito, mas muito mesmo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto. Te agradecemos pela palavra ministrada, porque o Senhor nos alimentou, o Senhor nos tornou mais sábios, o Senhor nos ajudou com o Teu Espírito Santo a discernirmos e a termos um maior entendimento. Tu sabes, Tu conheces todas as nossas necessidades, mas cada um de nós agora está colocando diante de Ti, eu também estou colocando as minhas necessidades diante de Ti, seja o Senhor, meu Deus e meu Pai, a suprir todas as nossas necessidades, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que tenhamos sabedoria, paciência e resignação, e se for por questões de pecado, que venhamos a parar para podermos receber de Ti a Tua vontade, as Tuas bênçãos, no nome de Jesus. Eu quero também pedir uma porção dobrada de saúde a todos que estão aqui nos acompanhando ao vivo e que depois, aqui no simultâneo, que depois acompanharão nas outras redes sociais. E que essa bênção de saúde para todos seja estendida aos seus familiares. Conceda-nos uma porção dobrada de saúde, Senhor. Eu quero agora colocar o Brasil nas Tuas mãos. Eu quero pedir que o Senhor livre o Brasil do mal, livre o Brasil da miséria, da fome, da insegurança jurídica, do caos social, do caos político, do caos econômico e do caos financeiro. Em nome de Jesus, reforçamos o caos social, político, econômico e financeiro. Senhor, em nome de Jesus, peço que o Senhor toque com o Teu Espírito Santo nas autoridades que nós elegemos, aos nossos representantes legais, para que tenhamos uma vida tranquila, que eles venham se arrepender dos seus pecados e Te servir. E também percebam que estão lá para servir a nós e não para se servirem de nós. Amado Deus e Pai, eu quero também lhe pedir que o Senhor abençoe os nossos campos, que eles voltem a dar muitos frutos, que também a indústria
se renove, cresça e seja pujante. Que o comércio volte a crescer e a prestação de serviços também. E que o trabalhador consiga trazer o pão de cada dia, fruto do suor do seu trabalho, para a mesa de sua família. Livra o Brasil do desemprego, eu te peço em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, não permita que levem todas as riquezas naturais que o Senhor nos concedeu. Por fim, eu clamo pelo povo do Rio Grande do Sul, que sejam abençoados e que todo o sofrimento que se abateu seja usado por Ti para a conversão de muitas almas. E que o Estado do Rio Grande do Sul, as suas autoridades, saibam o seu papel, cuidem do povo, que é a sua obrigação. Eu também quero lhe pedir que o Senhor abençoe as pessoas que vão aos hospitais, aos presídios, e aos missionários que vão aos outros países. Que o Senhor os abençoe e os separe do mal, principalmente aos missionários que vão levar a Tua palavra correndo o risco de perder a própria vida. Por fim, eu quero lhe pedir e agradecer por Israel e que o Senhor cuide do Estado de Israel, para que não venha sofrer mais nenhum dano. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agora, nesse momento, receber a nossa bênção, né? Mas antes eu gostaria de avisar mais uma vez a igreja que no próximo domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, para que vocês aí preparem os elementos, o pão, o suco de uva, para que possam aí participar. Você que já é batizado, que está congregando numa igreja, que sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, vai participar junto conosco dos elementos da Santa Ceia. E você que ainda não cumpriu todas essas etapas ainda na sua vida espiritual, você participa do culto conosco, né? E vai ser abençoado aí pela sua fé, por estar na presença de Deus, por estar cultuando a Deus, já é uma grande bênção na sua vida também. Amém? Então, no próximo domingo, Santa Ceia do Senhor, vamos colocar na agenda aí para que nós possamos estar todos juntos aqui, fazendo esse memorial, né? Essa ordenança que o Senhor Jesus, Ele nos deixou. E vamos agora agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? E depois, então, nós receberemos a bênção aí apostólica em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esta oportunidade de estar na Tua presença, ministrando o Senhor, juntamente com todos aqui, esse culto ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Eu quero neste momento, meu Deus, concordar com a oração que o irmão Luiz fez, tanto pelo Brasil, como pelas vidas, como pelo Rio Grande do Sul, tudo que foi colocado diante do Senhor, e também este irmão, esta irmã que orou conosco agora, esta pessoa que orou conosco agora, que seja o Senhor trazer uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Conceda, Pai, a cada um destes que estão orando conosco agora, um final de domingo e uma semana muito abençoada na Tua presença. Guarde, Pai, proteja, livra de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor abençoar cada área de suas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de suas necessidades e os fazendo prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades, em nome do Senhor Jesus. E que essa bênção seja estendida às suas casas, às suas famílias, a todos e tudo que estiver ligados a eles, em nome do Senhor Jesus.
que ao término deste culto, o Senhor leve a todos em segurança aos seus destinos. Livra, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz amém. 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 Glória ao Amém. Senhor Jesus. Amém. Glória. Que você tenha aí um abençoado restante de domingo, uma semana muito abençoada na presença de Deus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.